Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, mais um semestre. Para quem não me conhece, meu nome é Caroline, sou professora aqui da Uniceplac há bastante tempo, mas não tive o prazer de conhecer a melhor turma da instituição. Se alguém já fez alguma matéria comigo, oi. Quem não fez, vai ser um prazer estar aqui com vocês esse semestre em que nós vamos falar de sucessão, ok? Infelizmente, nós vamos falar de morte, tá? Infelizmente. Mas nós vamos falar dos direitos envolvidos com esse fenômeno, tá bom? Então, meu e-mail, para quem precisar entrar em contato comigo, é esse, caroline.ferraz@uniceplac. Eu peço que me enviem dúvidas ou questionamentos por e-mail, tá? Eu demoro para responder? Demoro, um pouquinho. Porque, além das disciplinas aqui, eu dou aula em outra instituição e eu sou responsável pelo núcleo de TCC aqui do curso de Direito. Então, tudo relacionado a TCC passa por mim. Então, são muitos e-mails que eu recebo dos alunos. E com a pandemia, nós tornamos tudo virtual. Então, a minha conversa com os alunos acaba sendo por e-mail, a entrega de material. Por isso, eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Tá bom? Então, sempre que vocês tiverem algum questionamento, pode entrar em contato comigo por e-mail, tá? Demoro, mas eu respondo, tá, pessoal? Se preocupe com isso, eu sempre vou responder. A nossa disciplina é uma disciplina tranquila, não é a disciplina mais fácil que vocês vão encontrar, mas é uma disciplina interessante, boa de se estudar, e eu espero o retorno de vocês, com questões, com questionamentos, com estudos, com leituras, porque é uma disciplina que, a qualquer momento, vocês, na sua vida profissional, vocês vão se deparar, ok? Seja para tirar uma dúvida de algum parente ou quando vocês forem contratados por alguém que queira resolver um inventário, uma partilha. Combinado? Então, sucessões é aquela situação que, querendo ou não, você vai se deparar na sua vida profissional. Principalmente se você for advogado, ok? Se você for advogado. Espero que aqui na turma tenha muitos alunos que queiram ser advogados. É uma profissão maravilhosa, eu sou advogada, eu tenho meu escritório. Sou muito feliz com a minha profissão. Adoro o que eu faço, adoro dar aula, me sinto realizada, mas eu também sou estudante. Assim como vocês, eu também estudo, porque o direito não é isso. Olha, acabei a faculdade, beleza, acabou a vida, né? Eu não preciso nunca mais estudar, nunca mais pegar um caderno. Agora eu só vou fazer petição, só vou estudar petição, né, para fazer meus processos. Não é assim, né? A vida acaba levando a gente também para outros rumos aí da academia. Então, eu faço doutorado na Universidade Nova de Lisboa. Eu já faço o convite para vocês, no dia 22 de abril, vou participar de um evento de Direito Internacional Ambiental, porque é o Dia da Terra, e eu vou fazer a divulgação aqui no Uniceplac, vai ser um evento híbrido, ou seja, ele vai ser tanto online quanto presencial, e vocês estão convidados a participar, tá? Nós, desse meu grupo, lá da Universidade Nova de Lisboa, nós também incentivamos a publicação. Então, é uma forma de você já sair da sua graduação com algumas publicações no seu currículo Lattes. Então, quem tiver interesse nessa área acadêmica, quem tiver interesse em seguir, fazer publicações na área de direito ambiental, pode me procurar, ok? Porque eu tenho um lema de vida:
se for para estudar, que seja aquilo que eu realmente gosto. E eu gosto de estudar direito ambiental. Ok? É aquilo que eu leio feliz, né? Assim, eu falo, ai, que delícia que é ler isso aqui. Aí eu passo horas e horas e horas lendo, aí eu escrevo, passo o fim de semana inteiro escrevendo. Tem que ser assim, não é? Nós temos de fazer aquilo que nós gostamos. Então, eu advogo, claro, eu gosto, mas para escrever, para as minhas horas de lazer, eu acabo optando pelo direito internacional ambiental. Mas, precisando de alguma outra ajuda, não sendo em direito penal, vocês podem contar comigo. Ah, e direito tributário também, que direito tributário eu não sei nada, nem o que é imposto, ok? As nossas aulas serão basicamente expositivas, eu vou ficar aqui desse lado falando, eu monto um roteirinho no PowerPoint para vocês poderem acompanhar. Aí, quando eu termino aquela unidade, eu disponibilizo o PowerPoint para vocês. Mas eu gostaria que vocês escrevessem, tá bom? Que vocês não ficassem única e exclusivamente baseados nos PowerPoints, nas apresentações, nos slides. Eu gostaria que vocês também estudassem, porque escrever, vocês já devem saber isso mais do que ninguém, é uma forma de aprendizado. Nós temos três formas basilares de aprendizado. A primeira é lendo, na verdade são quatro, né? Lendo, escutando, escrevendo e ensinando. Então, essas são as formas de aprendizado. Então, às vezes, você vai ler o conteúdo lá aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Você vai escutar eu falando sobre o conteúdo. Você vai escrever sobre esse conteúdo, você vai fazer fichamentos, você vai anotar as aulas, os comentários em sala de aula, e depois você vai ensinar alguém. Mas, professora, quem que eu vou ensinar? Pode ser ensinar seu gato, seu cachorro, para você no espelho, ok? Ou você vai juntar um grupo de colegas e vocês vão estudar juntos, e aí um vai ensinando o outro. Essa é a melhor forma, então, de aprendizado, ok? Alguma dúvida até agora? Eu não gosto de ficar aqui sozinha, falando sozinha. Vocês sintam-se à vontade para fazer questionamentos. Pode ligar o microfone se quiser. Se não quiser, pode escrever no chat. Não tem problema algum, ok? Não tem problema algum. Pode usar o chat ou o microfone. Sintam-se à vontade para fazer qualquer questionamento. Vamos começar com o nosso plano de ensino? É fundamental que todo professor, e isso vocês podem cobrar dos outros professores, que no primeiro dia de aula ele apresente o plano de ensino, ok? Por quê? Porque o plano de ensino são as regras do jogo. É aquilo que foi combinado desde o primeiro dia de aula. Eu não posso chegar lá na frente e mudar, falar, olha, não vai ser assim mais, tá? Então, primeiro dia de aula, o professor ele precisa compartilhar com vocês o plano de ensino. Além do plano de ensino, eu também quero compartilhar o nosso roteiro de aula. Porque no nosso roteiro de aula, eu escolhi alguns dias que eu vou fazer atividades com vocês, que eu coloquei lá no nosso roteiro de aula como estudo de casos. São atividades que nós vamos fazer para nos preparar para o ENAD. Não só o ENAD, mas para os próximos semestres, quando vocês começarem monografia. Por quê? Que você precisa estudar, você precisa saber interpretar textos, você precisa saber escrever. Ontem eu estava dando aula e até brinquei com os alunos, né? Quando o professor faz uma questão dissertativa e você não sabe muito a questão, o que você faz? O que eu faço? Eu escrevo tudo que eu sei daquela matéria, não é assim? Ah, eu estou escrevendo aqui, o professor vai me dar alguma coisa. E aí eu começo a escrever tudo. Só que a minha resposta não tem pé nem cabeça.
E não é assim. Uma resposta dissertativa, ela precisa ter começo, meio e fim. Então, eu selecionei algumas datas no nosso roteiro em que nós vamos trabalhar questões dissertativas, questões de interpretação de texto, dados estatísticos. É muito engraçado, né? Porque o aluno de direito, ele acha, ah, não, vou fazer direito, eu nunca mais vou ver matemática, eu nunca mais vou ver esse negócio de estatística, eu nunca mais vou ver nada disso, não é? Não é bem assim, não. Tá? Matemática você vai ver para sempre. Pode não ver aí aquela regra lá de Bhaskara, né? Aquele negócio lá que eu também não sei para que serve. Mas nós vamos ver matemática e muito. Direito do trabalho, gente, é só cálculo. Cálculo, forma matemática, um monte de coisa. Tá? Você vai ter que saber matemática, não tem jeito. Você vai ter que saber juros compostos, juros simples, para você fazer lá suas petições. Então, não tem jeito, não dá para fugir. E interpretação de texto é vida. Interpretação de texto. Então, durante as nossas aulas, algumas aulas, nós vamos fazer essas atividades. Vale ponto? Vale. Então, vamos para o nosso plano de ensino aqui, que eu vou falar mais sobre isso com vocês. Conseguem ver o nosso plano de ensino? Opa, deixa eu fazer aqui. Ele está visível, grande. Todo mundo consegue ver, sim? Então, vamos lá. Esse é o nosso plano de ensino, ok? Ela vai ser uma disciplina 100% teórica, significa que nós vamos... Opa, chegou alguém aqui. Que nós vamos participar aqui, ó, sala de aula virtual, eu falando, vocês absorvendo, nós trocando informações. Acredite, essa é uma disciplina que vocês sabem muito sobre essa disciplina. Podem agora, nesse primeiro momento, não associar, mas vocês vão ver ao longo do semestre que todo mundo já escutou sobre testamento, todo mundo já escutou sobre inventário, todo mundo já escutou sobre morte, todo mundo já escutou sobre partilha de bens. Então, vocês vão ver que essa é uma disciplina que vocês já sabem muita coisa. Agora, nós só precisamos refinar esse conhecimento. E eu quero trazer uns dados num exercício, dados sobre aproveitar, não é, a pandemia, número de mortes, trazer dados para nós discutirmos sobre inventários judiciais, inventários extrajudiciais em tempos de pandemia. Então, nós vamos fazer alguns exercícios com relação a isso, para acostumar vocês com dados e questões estilo ENAD. Ontem eu falei da importância do ENAD para a vida acadêmica de vocês. Acho que todo professor fala isso, não é? O ENAD, ele é uma forma de avaliação que vai seguir você por toda a sua vida profissional. Toda a sua vida profissional, alguém vai falar do ENAD. A avaliação do mercado de trabalho para com vocês não vai ser só a OAB. Vai ser a OAB e vai ser o ENAD. Quando eu abro o processo seletivo aqui para o escritório, para estagiário, eu recebo lá o currículo dos alunos e eu vejo a instituição que ele estuda. O que eu faço quando eu vejo a instituição? Eu vou lá e olho qual é a nota que aquela instituição tem no ENAD. Porque eu prefiro ter um aluno, um estagiário mediano numa faculdade que tem um ENAD alto, do que ter um aluno nota 10 numa faculdade que tem um ENAD baixo. E acredite, os escritórios fazem isso. E você, quando tiver o seu escritório e for contratar advogado, você também vai fazer isso. Os grandes escritórios, esses aí que tem 50, 60 advogados, 100 advogados, ele não quer profissional
enadiano baixo. Não quer. Ele quer os melhores. E a instituição que você estuda reflete isso. Então, é importante para o aluno entender que o ENAD é a sua vida profissional. Então, precisamos estar preparados para o ENAD. No ENAD tem uma pergunta que é assim, absurda, e muita gente não faz. Por exemplo, o professor, ele lê o plano de ensino no primeiro dia de aula? Tem uma pergunta assim. Professor, ele lê? Por isso que você precisa cobrar do seu professor a leitura do plano de ensino no primeiro dia de aula. Aí o que o aluno faz? Às vezes ele está com raiva da instituição, porque, sei lá, o professor, ele acha que o professor quer sacanear com ele, que o professor está de birra com ele vai lá e marca. Não, na instituição, o professor não lê o plano de ensino. Ele está fazendo mal, ele acha que está fazendo mal para a instituição, mas ele está fazendo mal para ele mesmo. Não é para você mentir, não é nada, não é isso. Mas tem certas situações que nós temos de deixar qualquer birrinha de lado e falar a verdade. Então vamos para o nosso plano de ensino, que é isso que interessa agora nesse momento. Então a nossa disciplina ela vai ser 100% teórica. Por que ela não vai ter prática? Porque essa é uma disciplina prática. Vocês vão fazer inventário, partilha, petição de abertura de inventário lá na prática simulada, ok? Que é no 7º semestre também. Eu passei para a professora Alexandra, que é a professora de prática de vocês, eu passei para ela pedido para que ela faça petições de abertura de inventário com vocês no final do semestre, para que vocês juntem o conteúdo que vocês aprenderam aqui nessa disciplina com a prática lá da prática simulada civil, ok? Então, eu já pedi para ela para que vocês façam essas petições. Elas são bem interessantes, são bem legais, tá? Bem tranquilas. Qual é o objetivo geral do nosso curso? Compreender, analisar e aplicar, conforme o nosso Código Civil, as definições relativas a direito das sucessões, ok? Direito das sucessões. Então, nós vamos falar muito sobre esse direito das sucessões, ok? Abertura da sucessão, capacidade sucessória, quem pode ser herdeiro no Brasil. Isso tem influência, quem pode ser herdeiro, tem algum aspecto assim que vai ser relevante em outros semestres? Vai, lá no 10º semestre, quando vocês forem estudar direito internacional privado, que for falar de sucessão internacional, então capacidade sucessória vai influenciar. Sucessão legítima versus sucessão testamentária vai ter reflexo lá no 10º semestre também, ok? Inventário e partilha. Então, nós vamos passar o semestre inteiro falando disso, ok? O semestre inteiro falando disso. Qual é o nosso conteúdo programático? O que nós vamos ver? Vamos ver tudo isso. É muita coisa? Parece. Mas vocês vão ver que não é tanta coisa assim. É só um livrinho, assim, de umas 800 páginas. Tá? Tá tranquilo. Ok? Então, o que é o direito das sucessões? Nós vamos falar da sucessão em geral. Quando começa a sucessão, momento da abertura, momento da transmissão, tá? Inventário, capacidade sucessória, herança, indivisibilidade da herança, capacidade de sucessão, exclusão de herdeiro, indignidade, deserdação, aceitar ou renunciar à herança, tá bom?
nós vamos ver renúncia, irrevogabilidade da renúncia, e aí nós vamos entrar na sucessão legítima. Essa parte geral que nós vamos ver aqui, essa parte geral, ela vai valer tanto para a sucessão legítima quanto para a sucessão testamentária, tá bom? Então, nós precisamos falar dessa parte geral antes de entrar na sucessão legítima e depois na sucessão testamentária. A sucessão legítima é aquela que está prevista na lei. Se a pessoa que faleceu não deixou testamento, nós vamos seguir a sucessão legítima em toda a sua integralidade. Agora, se a pessoa deixou um testamento, nós vamos pegar parte dos bens dessa pessoa e vamos usar lá na sucessão legítima, e a outra parte dos bens, o que estão descritas no testamento, nós vamos usar o testamento, as regras que estão previstas no testamento. É o que nós chamamos de proteção da legítima. Mas tudo isso nós vamos ver ao longo do semestre, tá bom? Então, sucessão testamentária. O que é testamento? Quais são as formas de testamento? Nós temos aqui várias formas de testamento. O que eu posso dispor no meu testamento? O que eu posso dispor? O que eu não posso dispor? Ok? A instituição de testamenteiros, que é diferente de inventariante, nós vamos ver. E a coisa mais linda que existe, que é o codicílio. Ok? Codicílio é uma gracinha. Vamos falar dos legados. Nossa, tem tanto legado, tá? Legado é aquela disposição testamentária. Então, legado, por exemplo, é uma cadeira para o meu melhor aluno de sucessões matutino. Eu vou deixar uma poltrona mole do Sérgio Rodrigues, tá? Eu vou deixar para o meu melhor aluno de sucessões matutino. Isso é um legado. Eu estou especificando bem que eu vou deixar para o meu melhor aluno de sucessões matutino. Ok? Então, eu vou falar dessa poltrona mole até um dia que eu comprar essa poltrona mole. Eu vou falar desse negócio aqui no ouvido de vocês. Ok? Então, vamos falar de legado, substituição, direito de acrescer, substituição, e vamos entrar no que seria uma parte prática da disciplina. Por que eu coloco assim, eu falo prática entre aspas, da disciplina? Porque nós vamos entrar na parte processual da disciplina. Até o momento de inventário, então até terminadas as substituições, nós vamos falar de direito material. Quando nós entrarmos em inventário, nós vamos falar de direito material e processual. Nós vamos ver como funciona o processo de conhecimento de um inventário. Então, aqui é a prática, entre aspas, é o processo, é o procedimento que nós vamos utilizar para pegar todo esse conhecimento que nós tivemos até agora e aplicá-lo no processo civil, aplicá-lo lá na prática do dia a dia de vocês como futuros advogados ou juízes, tá bom? Então, vai ficar tudo isso daí. Aí nós vamos juntar, quando chegar a parte de inventário, nós vamos juntar direito material e direito processual civil. Ok? Inventário e depois partilha. Por fim, sobrepartilha e os sonegados. Sonegados é uma pena civil, tá bom? Que está
diretamente ligada ao inventário e à partilha. Então, essa parte, a partir do item 8 em diante, seria uma parte mais prática, entre aspas, da nossa disciplina, que nós vamos ver como todo esse conhecimento que nós adquirimos ao longo do semestre, ele vai se aplicar lá no processo civil, lá na prática do advogado, do juiz, do defensor público, tá bom? E, em alguns casos, do Ministério Público também. Alguma dúvida até agora do nosso plano de ensino? Parece muita coisa, não é? E é muita coisa. Mas aqui nós temos de firmar um pacto, não é? Toda semana tirar uns minutinhos do seu dia para estudar as sucessões. Se você tirar um pouquinho da sua semana, não precisa ser todo dia, mas um pouquinho da sua semana para ler sobre sucessões, você vai ver que vai ficar mais fácil. Metodologias e recursos. Enquanto nós estamos ainda afastados fisicamente, nós vamos usar as metodologias do Google Meet. Essa aula remota tem uma grande diferença entre EAD e aula remota. Alguém já falou isso para vocês, não é? Na aula remota, eu estou ao vivo, aqui. Ó, são 9h47. Eu estou ao vivo, interagindo com vocês ao mesmo tempo. Isso é aula remota. Na aula EAD, não necessariamente o professor ele está ao vivo. A aula do professor pode ter sido gravada em algum momento, você vai assistir aquela aula gravada, e se você tiver dúvidas, você vai enviar essas dúvidas para algum monitor, ou para o próprio professor, e depois, em outra oportunidade, ele vai responder as suas dúvidas. Na aula remota, isso não acontece, eu estou ao vivo, então as suas dúvidas devem ser sanadas agora, ok? Qual é a metodologia? Eu pretendo fazer uma metodologia um pouco mais ativa. Quero, inclusive, em uma das aulas, trazer casos para que nós possamos fazer uma aula invertida. O que é a aula invertida? Eu vou trazer um caso, vocês vão se dividir em grupos. Eu consigo criar aqui no Google Meet várias salas para que os grupos discutam os seus temas em salas separadas. Então, eu consigo criar várias salas aqui no Google Meet para essa nossa aula invertida. E depois os grupos, depois que eles discutirem aquele caso concreto, aquele caso fictício, eles vão voltar aqui para a nossa sala, essa principal, e aí eles vão explicar o que eles entenderam para os demais alunos. Então, nós conseguimos fazer isso. E eu pretendo fazer isso esse semestre, uma aula invertida. Outra coisa, eu gosto de participação. Eu não gosto de ficar aqui falando sozinha o tempo todo. Cansa, não é? Cansa. Eu me sinto um robozinho quando eu estou aqui só falando, né? Semestre passado, para a turma do 10º semestre, a aula era 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, galera. 10º semestre, sexta-feira. Vocês conseguem imaginar? 10º semestre, sexta-feira, 7h30 da manhã. Como que vocês acham que os alunos estavam? Quando estavam, não é? Quando estavam. Quantas vezes o aluno ligava o celular aqui, ó, na cama, fingia que estava na aula e colocava o celular do lado aqui, e ficava lá só dormindo, fingindo que estava participando. Pois é.
Então, eu falava igual um robozinho, parará, 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 ninguém falava nada, ninguém participava, ninguém tinha dúvidas. Eu podia falar a maior besteira da face da terra. Pois é, não podemos julgar. Eu faria a mesma coisa. Eu tenho que admitir, no meu 10º semestre de faculdade, eu resolvi fazer, na verdade, no 9º semestre, eu resolvi fazer o 9º e o 10º semestre ao mesmo tempo. E eu ainda trabalhava. Então, eu trabalhava de manhã, eu tinha aula à tarde inteira e à noite inteira, todos os dias. Gente, na sexta-feira à noite, eu tinha aula de processo penal 3. Sexta-feira à noite. E o professor, ele tinha aquela voz que não mudava, sabe? O tom. E aí, Dave, você levantou a mão, pode falar. Aí o professor, eu sexta-feira à noite, eu já estava assim, meu Deus, acaba, não é? Acaba, acaba. E ele falava daquele tom. Eu levava meu computador para a sala de aula, colocava o fone de ouvido e assistia Lost. Vocês têm ideia de saber o que é isso, né? Vocês é tudo novo. Uma série que tinha, eu fazia o download das séries todinha dos episódios e eu ficava lá só vendo, ó, era um olho no computador e outro no professor. E eu ficava lá assistindo Lost, sexta-feira à noite. Lost e o professor, né? Eu ficava só assim, né? E o professor falando e eu lá no Lost, que aí pelo menos tinha alguma assim, emoção para eu não dormir. Não, Gils, que isso? Lost era bom. O final que foi ficando meio sem graça, assim, tá? E lá estava eu, Processo Penal 3, assistindo Lost. Admito que eu fiz isso. Então, eu espero, como a nossa aula é numa terça-feira, de manhã, não tem desculpa. Eu quero participação. E eu quero que vocês honrem que essa é a melhor turma da instituição, não é isso que me falaram logo no início? Essa é a melhor turma da instituição. Então, eu quero participação, eu não quero falar sozinha. Ok? Isso aí, Dave. Isso aí. Ó, já estamos mais de 40, eu vi. Que lindo! Então, a metodologia vai ser essa. Eu vou falar, mas eu quero um pouquinho de feedback. Como eu disse para vocês agora há pouco, essa é uma disciplina que todo mundo conhece alguma coisa. Todo mundo conhece um caso de alguma partilha ou de alguém que está na dúvida de como fazer a partilha. Então, vamos falar sobre isso, tá bom? Pode trazer a sua dúvida, o caso, tá, que você conhece para nós discutirmos em sala de aula. Não tem problema, isso é interessante, porque torna a nossa disciplina mais próxima do seu dia a dia. Bom? Então, a metodologia vai ser essa, dinâmica, tá? Avaliação. Ai, meu Deus do céu. Avaliação, tá? Tomara, Vitor, que você não durma nessa. Tomara, tomara. Vamos lá, avaliação. A média da instituição, nós sabemos, é 6, ok? Nós teremos 2 provas, a prova bimestral 1 e a prova bimestral do segundo bimestre, certo? Quem não atingir a média 6 vai poder fazer uma prova substitutiva no final. Ah, professora, eu tive 6, mas eu quero melhorar a minha nota, porque eu fui muito mal na primeira prova. Posso fazer a prova substitutiva? Pode fazer, tá bom? Não tem problema. Mas desde que me avise. Provas. Gente, as provas
poderão ser presenciais, ok? Frisar mais uma vez, para na semana da prova ninguém falar assim, mas tá tudo online a prova. Não, a prova poderá ser presencial, ok? A instituição está estabelecendo protocolos para receber os alunos na época das provas. Se tudo correr bem, tudo der certo, as provas serão presenciais. Combinado? Provas presenciais. Eu não faço chamada. Já não é tanto assim, sabe, Tainara? Talvez na época das provas nós já tenhamos um número grande de profissionais vacinados. Então, não torna tão absurdo assim. Por que nós não voltamos? Porque o professor ele está sujeito a uma carga, convenhamos, né? Todo mundo falando com o professor, uma carga muito grande. O aluno também vai estar sujeito a uma carga viral muito grande. Se até lá nós já estivermos num ambiente que consigamos fazer distanciamento, que consigamos vacinar as pessoas que estão no grupo de risco, os idosos, as pessoas com outras comorbidades, você consegue já ter um pouquinho mais de mobilidade, ok? Fora da gravação, eu posso fazer meus comentários quanto a isso. Mas eu quero deixar claro que, se tudo der certo, as provas serão presenciais, ok? Serão presenciais. Então, eu não faço chamadas. Por quê? Porque eu acho que nós já somos adultos suficientes, ok? Se você quer assistir aula, beleza. Se você quer ficar assistindo Lost lá na hora da sua aula, beleza. É problema seu, não é? Fui eu que não aprendi processo penal 3. Mas é o ônus que cada um vai ter da sua vida profissional, no futuro, não tem problema. Então, eu não faço chamadas. Eu gosto de participação, tá? Chamada, eu deixo isso para depois. Então, você pode não vir a nenhuma aula. Você vai estar com toda a presença chamada, tá bom? Mas o professor, ele lembra mais ou menos dos alunos que participam. Então, não adianta depois chegar lá no último dia de aula e falar, professor, eu fiz a prova substitutiva e não obtive nota. Então, infelizmente, não adianta ligar para minha mãe e pedir para minha mãe interceder por você, tá? Eu não vou aceitar. Eu falo isso da minha mãe porque teve um semestre que aí a minha mãe me liga, né? Minha filha, o que você está fazendo? Eu, mãe, eu tô aqui, mãe, lançando nota, mãe. Eu vou reprovar tantos alunos. Tadinho dos meus alunos, vão ser reprovados. A minha mãe, minha filha, não faça isso, minha filha. Dê de presente de Natal a aprovação desses seus alunos. E aí você já sabe, né? Pedido de mãe não dá para negar, não é? Não dá para negar. Aí eu lá falo, mãe, tá, vou ver o que eu faço, né? Aí eu dei mais uma olhada lá nos alunos, quem que dava para salvar, quem que não dava para salvar, e aí só aqueles mesmo assim, no pior estágio, eu não salvei, tá? Mas dessa vez não vai, mas na época eu fazia chamada. Então, aqueles alunos que estavam sempre presentes, aí no final você acaba dando um agrado, não é?
Mas como eu não faço chamada mais, não tem como eu escutar o pedido da minha mãe, que ela faz todo fim de semestre. Minha filha, não reprova ninguém, minha filha. Tadinho dos seus alunos, tá? Então, não adianta. Não conseguiu a nota, infelizmente, eu não vou poder ajudar. Porque eu não faço chamada, então, eu não sei se você estava presente ou não estava. Tá bom? Então, eu não faço chamada. Professor, eu estou de atestado médico. Por isso que eu não participei daquela atividade em sala de aula que valia ponto. Então, olha só que legal. Se você está de atestado médico, você pode assistir a aula da sua casa, virtual. Se você não assistiu a aula virtual, não fez o exercício no dia previsto, não posso fazer nada, tá? Não posso fazer nada. Aí você vai entrar com requerimento lá com o professor Perdigão. Aí, se ele mandar eu fazer, aí eu faço, né? Se não, não tem jeito. O ensino para quem está esqueci o nome disso, como chama? Quando você está de atestado de mais de 12 dias, você pode ter o abono de faltas. Não significa o abono das atividades. É isso mesmo, ensino especial. Luana, obrigada. O ensino especial, ele vai te abonar das faltas. Ele não vai te abonar de fazer as atividades. Por isso que eu fiz agora esse semestre, todo professor está fazendo um roteiro de aula, para que você saiba que naquele dia específico nós vamos ter uma atividade valendo nota, tá bom? Então, naquele dia específico, nós vamos ter uma atividade. Eu já não faço chamada, então não vai fazer diferença se você está em regime especial ou não, ok? Você tem de assistir a aula, seja ela no horário da nossa aula ou gravada. Nossa aula é gravada, eu coloco o link lá no Moodle. Então, depois que essa aula terminar, eu vou fazer o download da aula, eu vou jogar lá no canal do YouTube, vou pegar o link, vou colocar o link da aula para você lá no Moodle. Se você não assistiu essa aula, sem problema algum. Sem problema algum, você pode assistir a aula depois, mas não vai poder fazer a atividade que foi feita naquele dia. Combinado? Está avisado. Primeiro dia de aula, a regra do jogo, tá bom? Está lá, vamos lá. Tá? Serão 10 pontos. Então, cada semestre nós teremos 10 pontos, ok? Que vão ser distribuídos por meio de provas. Vamos lá. Vamos lá, que essa aqui é a nossa disciplina. Nossa disciplina é uma disciplina teórica. 7 pontos obrigatoriamente vão ser disponibilizados na sua prova. Então, naquele dia que a instituição marcar a prova, seja ela presencial ou seja ela online, a sua prova vale 7. 3 outros pontos eu vou distribuir de que forma? Nas atividades que nós vamos fazer em sala de aula, ok? Então, essas atividades que nós vamos fazer em sala de aula, elas vão valer 3 pontos. Ou tudo que eu mandar vocês fazerem também vai entrar nesses pontos. Esse é um ano enadiano. Então, esse ano nós vamos fazer atividades similares ao ENAD. E atividades dissertativas. Eu não vou fazer atividade de marcar X.
tá bom? Eu vou deixar as atividades de marcar X para a prova. Mas as nossas atividades, sejam as atividades de aula invertida, quando eu passar um estudo de caso para vocês, ou quando eu passar alguma atividade para vocês lerem determinado texto e responderem de forma dissertativa, por escrito, também vai valer ponto. Então, os nossos 2 bimestres, eles vão ser, cada bimestre, 7 pontos da prova, tá bom? Prova, e 3 pontos de atividades, sejam elas em sala de aula, naqueles dias que eu marquei, ou atividades extras que vocês vão ser informados e vão ficar disponíveis no Moodle. Vocês vão ter um prazo para responder aquelas questões. Beleza? Alguma dúvida? Então, prova valendo 7 pontos e 3 pontos distribuídos ao longo do semestre em atividades, ok? Em atividades. Professora, se eu participar de todas as aulas da OAB, de todos os simulados do ENAD, você vai dar ponto? Depende. Se você participar de todas as atividades da OAB e todas as atividades do ENAD, simulados, tudo isso, eu posso melhorar a sua nota no final, ok? Eu pego lá com o professor Paz a relação de todo mundo que estava presente nas aulas da OAB, e se você precisar, eu posso dar aquele arredondamento para você obter o 10 no bimestre, no semestre, para você obter a média 7 e não reprovar, tá bom? É obrigatório? Não. Mas eu posso, a pedido da minha mãe, tá bom? A pedido da minha mãe, dar aquela melhoradinha na sua nota. Se você participar das atividades que a instituição, que o curso de Direito oferece. Gente, o preparatório para a OAB, ele é muito bom. Vocês já fizeram alguma aula? Se bem que vocês estão no 7º agora, não é? Mas vale muito a pena. É muito bom, tá? É muito bom. Quem for fazer Direito do Trabalho na prova da OAB, precisa colar no professor Paz. Ele acerta todas as peças. Na prova passada, o professor Sérgio Murilo, ele cantou as questões que iam cair na prova da OAB. Cantou, ó, vai cair isso, 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 e caiu exatamente o que ele falou. Então, é importante que vocês assistam o preparatório para a OAB. Gente, está incluído na sua mensalidade. Quanto que custa um cursinho para a OAB fora da instituição? Tá? Você tem que pensar nisso também. Está incluído na sua mensalidade. Para que você vai pagar fora se você pode pagar ou se você pode assistir e você já está pagando? Então, não deixem de assistir. É muito bom. E esse semestre nós também vamos ter as atividades do ENAD. Então, como vocês são alunos enadianos, vocês também devem participar. Participou? Eu vou pegar lá a relação dos alunos e no final do semestre, se você precisar daquele arredondamento para fechar o semestre com 10, eu vou fazer isso. Claro que vai ser um enorme prazer em te ajudar a ter nota 10 no semestre. Ok? Semestre passado, mesmo com a questão das aulas remotas, eu tive vários alunos com nota 10. E realmente excelentes alunos. Excelentes alunos de sucessões. Ok? Então, esse semestre eu também quero. E já que eu soube que essa é uma turma muito boa, é uma turma presente, então também quero aí chuva de 10. Combinado?
Então, essas são as nossas avaliações. 7 pontos de prova teórica e 3 pontos de outras avaliações. Faz isso daqui, parará, parará, parará. Professor, eu não tive uma nota boa, e agora? Meu primeiro bimestre eu fui muito mal. Prova substitutiva. A prova substitutiva vale 10. Ela tem todo o conteúdo do semestre. E o que vai acontecer? Ela vale 10 e ela vai substituir a sua menor nota. Então, digamos que no primeiro bimestre você ficou com 2. E no segundo bimestre, você ficou com 7. Você vai fazer a prova substitutiva. Aí você tirou 6 na prova substitutiva. Nós vamos substituir a menor nota, a nota 2. Então, no final, você vai ficar com a média 6,5. Tá bom? Então, prova substitutiva. Tá, isso aqui, regime especial, já falei, tá? Regime especial. Bibliografia. Bibliografia. Aqui tem um errinho, porque Direito Civil Brasileiro, como é o nome do curso, tem que estar em negrito, tá? Bibliografia. As bibliografias básicas são essa. Carlos Roberto Gonçalves, Maria Helena Diniz, clássico, tá bom? E o Pamplona Filho, novo curso de Direito Civil. Mas nós também temos bibliografias complementares. O Vadimeco, claro que nós vamos usar sempre nas nossas aulas o Código Civil. Então, eu peço que, durante as nossas aulas, você abra o Código Civil e deixe o Código Civil aberto do seu lado. Por quê? Porque eu vou pedir para você marcar alguns artigos que são importantes para a disciplina, que vão te ajudar na hora de estudar. Ok? Então, tenha sempre o seu código aberto para você. Maria Helena Diniz, o Código Civil. Um Código Civil anotado é sempre interessante? É obrigatório? Não. Direito das sucessões, o Silvio de Salvo Venosa também tem, e o Tartucci, ó, o Tartucci. Esse livro aqui eu tenho em PDF, então eu vou disponibilizar alguns pontos que eu acho interessantes para vocês, tá bom? Em PDF. Outros livros disponíveis na minha biblioteca de Direito Civil, que fale de sucessões, também são interessantes, tá bom? Então, vocês também podem estudar pelos livros que estão lá na minha biblioteca. Beleza? Alguma dúvida com relação à bibliografia? Alguma dúvida com relação à bibliografia? Não? Tudo ok? Beleza, vamos passar para o nosso roteirinho de aula. Conseguem ver o roteiro agora? Apareceu o roteiro? Então, aqui no nosso roteiro de aula, é só um esquema para que vocês saibam mais ou menos o que vai ser ministrado naquela aula, ok? Esse roteiro, ele é fixo, mais ou menos. Eu vou tentar me atentar a tudo que está no roteiro, ok? Para que você, que, por exemplo, faltou a uma aula, saiba o que você vai estudar, tá bom? Então, aqui o nosso conteúdo programático. Primeira aula, essa aula de hoje, não é? Aqui eu vou apresentar a disciplina, o plano de ensino, o roteiro de aula, nossas avaliações, e vou dar seguimento agora, tá bom? Com a primeira parte do nosso conteúdo. Eu fiz uma sugestão de leitura, tá? Eu fiz uma sugestão de leitura
que eu vou deixar disponível para vocês depois lá no Moodle. E como que eu vou fazer essa aula? Por meio de slides, tá bom? Depois eu vou deixar um texto para vocês lerem, e esse texto nós vamos discutir na aula subsequente. O que que acontece? Semana que vem eu fiquei sabendo que é carnaval, não é? Semana que vem é carnaval, não tem isso? É, mas o carnaval foi cancelado. Significa que nós vamos ter aula, ou não? E agora? Não vai ter bloquinho. Se não vai ter bloquinho, não vai ter marchinha, não vai ter desfile de escola de samba, nós podemos ter aula, não é verdade? Ou não? Feriado para dormir. Claro que não. Vai ter live. Vai ter live de quem? Vai ter live da professora de Direito das Sucessões. Realmente é a live que vai ter da professora. Ah, lá no calendário é feriado? Só porque eu ia dar aula fantasiada, preparada para o carnaval. Ó aqui minha cara de quem gostou. Então, eu preciso aqui alterar o nosso roteiro, tá bom? Essa aula 2, ela não vai ser no dia 16, ela vai ser no dia 23, tá bom? Nós vamos discutir um pouco o texto que eu disponibilizei para vocês lá no Moodle, falando do que é o direito das sucessões, qual é o conteúdo, o fundamento, ok? Nós vamos começar algumas situações de sucessões e nós vamos fazer a nossa primeira atividade avaliativa, ok? Então, na próxima aula, que vai ser daqui a 15, não é? Já que o carnaval é para dormir. Que carnaval é para dormir? Carnaval não é para dormir, não. Carnaval é para assistir aula, tá? É para assistir aula. Nós vamos fazer a nossa primeira atividade avaliativa, ok? Não vai ser nada, não se preocupem, não vai ser nada absurdo. Pode ser ou em sala de aula, se der tempo, ou vai ser via Moodle, você vai ter um tempo para responder as questões, nada muito difícil, tá bom? Mas lembrem-se, questão de escrever, começo, meio e fim. Então, aqui eu vou fazer uma alteração no nosso roteiro, porque a nossa aula do dia 2, na verdade, vai ser no dia 23, tá bom? E aí, esse estudo de caso cai fora. Tá bom? Combinado? Então, aqui eu trouxe para vocês o nosso roteiro com uma bibliografia sugerida para vocês estudarem, os dias que nós teremos atividades avaliativas, ok? O dia que nós teremos, então, as atividades avaliativas. Não façam o download ainda desse roteiro, porque eu vou fazer alterações, ok? Porque é carnaval. Então, eu vou fazer umas pequenas alterações aqui, tá? E vou colocar lá no Moodle os textos para vocês lerem. Combinado? Então, aqui estão mais ou menos as datas das nossas aulas e o que nós discutiremos em cada aula. Alguma dúvida com relação ao nosso roteiro? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos começar, então. Tudo ok, beleza. Então, lembrando, meu nome é Caroline. Quem precisar falar comigo, pode entrar em contato via e-mail. Eu estou disponível para vocês, para qualquer dúvida. Demora um pouquinho para responder, não tem problema,
tá? Não fique chateado, não é porque eu não quero responder o seu e-mail, é porque às vezes eu simplesmente não tenho tempo. Eu gosto de responder e-mail no domingo, tá? Domingo é um dia que eu respondo e-mail, então se atrasar, pode deixar que eu vou responder para você no domingo. Vamos lá, nossa primeira aula, então. Nosso direito das sucessões. Bonitinho, deixa eu abrir aqui meu aplicativo para eu conseguir. Ué, essa daqui agora. Para eu conseguir ver o chat, senão eu não consigo ver o chat. Se alguém tiver dúvida. Se alguém tiver dúvida. Prontinho aí? Então vamos lá, não é? Morte. Vamos começar com o começo. Ou melhor, com o fim. Com o fim da personalidade. Quando que começa a nossa personalidade? Quando começa a personalidade da pessoa física? Quando que começa a personalidade da pessoa física? No momento em que ela nasce com vida. Ela respirou pela primeira vez, ela tem personalidade. E quando que acaba a personalidade? Com a morte. Parou de respirar, nós temos o fim da personalidade da pessoa física. Isso não significa que morreu, não tem direitos, não é isso, tá? Nós garantimos alguns direitos para os falecidos, nós vamos ver, mas a morte é o fim da personalidade, ok? Nós vamos ter, então, alguns direitos que nós mantemos para o decujus. Quem é o decujus? Decujus é a abreviação de uma expressão em latim que significa aquele de quem se discute a herança. Então, nós usamos esse termo decujus como uma abreviação para a expressão em latim, aquele da qual se discute a herança, tá bom? Então, o decujus nada mais é do que a pessoa que falece. Essa pessoa que falece, embora acabe a sua personalidade, ela ainda vai ter garantida o direito à honra e à imagem. Então, não é porque a pessoa faleceu que eu posso falar mal dela, tá bom? Olha, a pessoa faleceu, então agora eu posso falar o que eu quiser dela. Não, não pode não, porque ainda que ela tenha falecido, nós vamos proteger a imagem e a honra dessa pessoa. Vocês lembram quando o Gugu morreu? Vocês lembram do Gugu? Ninguém mais lembra do Gugu, não é? Tadinho do Gugu. Então, quando o Gugu faleceu, se era verdade ou não, não interessa. Mas um monte de gente começou a falar um monte de coisa a respeito do Gugu. Não foi assim? Foi, um monte de gente começou a falar, apareceu um suposto companheiro, virou uma fofocaiada, isso mesmo, virou uma fofocaiada. Se a família do Gugu entendeu que aquela fofocaiada feria a honra ou a imagem do Gugu, eles poderiam acionar judicialmente as pessoas que fizeram a fofoca. Tá bom? Por quê? Porque aquelas pessoas estão denegrindo a honra e a imagem de alguém, seja ela viva ou morta. Tá bom? Então, nós temos resquícios com a morte, nós temos o fim da personalidade,
mas nós temos alguns resquícios dessa personalidade. É assim, é uma sobrinha, né? Da personalidade que sobrou. É só uma sobrinha que diz respeito à honra e à imagem. Então, não é porque o Gugu faleceu que eu posso chegar lá e falar um monte de coisa. Eu não posso falar, por exemplo, o Gugu era um caloteiro, o Gugu, ele morreu e ele não pagou um monte de dívidas, ele não gostava de pagar ninguém. Eu não posso falar isso, ok? Não é porque a pessoa faleceu que está livre para falar o que quiser. A Sônia Abreu que o diga, não é? É Abrão, não é ela que o diga. Ela deve responder até... Gosta de falar mal de quem faleceu, não é? Mas ela precisa saber. Não é porque morreu que ela está livre para falar o que ela quiser daquela pessoa. Nós temos de morte. Como assim, professora? 2 tipos de mortes. Sim, nós temos 2 tipos de morte. Aquela que é real, então é aquela que eu vejo a pessoa que faleceu. Eu fui lá no enterro do Gugu, eu vi o Gugu lá dentro do caixão, tá? Eu vi o corpo dele, eu vi quando ele foi enterrado. Essa é a morte real. Eu não quero saber se ela é matada ou se ela é morrida, não é? Não quero saber disso, né? Como que a pessoa morreu. Mas eu sei que ela morreu. Eu vejo o corpo da pessoa desfalecido. Eu estava lá no momento que a pessoa foi enterrada. Essa é a morte real. E eu tenho a morte presumida. O que é a morte presumida? Imagine a seguinte situação. A mulher, tadinha, acabou de ter filho. A criança não para de chorar. Nhê, 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 nhê. Como assim o Michael Jackson é morte presumida? É, Elisa? A criança não... O Elvis Presley. O Elvis Presley é uma morte presumida. Ninguém sabe por onde anda o corpo, não é? Elvis não morreu. Não, peraí. Gilson, peraí, olha só. O Elvis morreu. Ninguém viu o corpo, ninguém sabe onde ele está. Então, é uma morte presumida. Ele foi abduzido. O Elvis foi abduzido. Não é assim? Mas vamos lá, o que é a morte real? É aquela que você tem certeza que a pessoa morreu. Maradona. O Maradona é uma morte real. Não é verdade? Todo mundo sabe que ele faleceu. Teve lá um mega velório para o Maradona, não foi? Todo mundo foi lá, os argentinos se aglomeraram lá na Casa Rosada para poder ver o Maradona, não foi isso? É uma morte real. E o que é a morte presumida? O cara estava muito estressado, ele saiu para comprar leite para a criança que estava chorando. Nunca mais voltou. Sabe isso? Nunca mais voltou? Fulano pegou um avião. O avião sumiu do mapa. Ninguém sabe do avião. Não acham os destroços do avião. Ninguém sabe cadê o avião. O avião desapareceu. O avião foi abduzido. E aí? Então, quando eu não sei, eu não vejo o corpo daquela pessoa, eu vou ter uma morte presumida. Nós precisamos saber dessa distinção, o que é morte real e o que é morte presumida? Sim. Por quê? Porque ela vai ter interferência no momento da transmissão da herança. A herança na morte
real, ela vai ocorrer no momento que a pessoa para de respirar. Tá bom? Então, o Maradona, quando ele parou de respirar, quando nós temos o laudo médico dizendo Maradona morreu às 10 horas e 52 minutos, a partir das 10 horas e 52 minutos, nós vamos ter a transmissão da herança do Maradona para suas herdeiras, para os seus herdeiros. Ok? Na morte presumida, não. Tá bom? Na morte presumida, nós vamos ter um intervalo em que nós teremos uma pessoa administrando os bens daquela pessoa que supostamente faleceu. A morte presumida, ela pode ser sem declaração de ausência e com declaração de ausência. Vocês já viram isso, não viram? Lá em Direito Civil 1, não é? Alguma coisa assim? O que é a morte presumida sem declaração de ausência? Olha, o avião, ele sumiu do mapa. Acharam só um pedaço da asa. Você tem certeza que aquela pessoa estava naquele avião? Tenho. Antes de viajar, a pessoa fez uma chamada de vídeo comigo e ela estava dentro do avião e desligou o avião na hora que ia fechar a porta. Então, eu tenho certeza que ela estava naquele avião. Então, você vai ter uma morte presumida sem declaração de ausência. Fulano de tal é militar, ele estava numa guerra. O pelotão que ele estava, foi encurralado pelo inimigo. Nós não sabemos se ele está vivo ou se ele está morto. Ok? Campanha militar. Nós vamos ter também a morte presumida com declaração. Essa sim é daquela pessoa que saiu para comprar o leite e nunca mais voltou. Tá? Nunca mais voltou. Nessa presumida com declaração de ausência, nós vamos ter, então, a transmissão da propriedade dos bens em 3 etapas. Primeiro, a curadoria dos bens do ausente. Depois de 1 ano ou 3 anos nessa curadoria, nós vamos ter uma sucessão provisória. E, por fim, 5 ou 10 anos depois, a sucessão definitiva. Tá? Isso aqui vocês já viram, mas não custa nada lembrar. Não é verdade? Não custa nada lembrar. Então, na morte real, a transmissão da herança ela vai ocorrer no momento do falecimento. Na morte presumida, eu preciso observar se ela é sem ou com declaração. Se ela for com declaração de ausência, a transmissão vai ser com o momento em que o Poder Judiciário entender que aquela pessoa faleceu. Como que isso ocorre? É o seguinte: a pessoa estava no avião, caiu o avião, ninguém sabe, você vai entrar com uma ação, tá bom? Ação declaratória de morte presumida sem declaração de ausência. Você vai provar para o juiz que aquela pessoa estava naquele voo. E aí o juiz vai declarar, então, que aquela pessoa morreu. A partir então, dessa sentença, você tem a transmissão, você tem a autorização para a transmissão da propriedade dos bens, a transmissão da herança. Ok? A sentença judicial vai falar que no dia tal, naquele momento, aquela pessoa faleceu.
Então, naquele momento, ocorreu a transmissão da herança para os devidos herdeiros. Tá? E aí, com essa sentença, você abre a ação de inventário e partilha. Agora, se a morte ela é presumida com declaração de ausência, que é o seguinte: olha, excelência, fulano de tal, pai de família, já era o quinto filho, ele saiu para comprar uma lata de leite para o bebezinho dele mais novo e nunca mais voltou. A última imagem dele é a imagem dele indo, tá bom? Lá na padaria, lá na farmácia para comprar o leite. Essa é a última imagem dele, ninguém sabe mais dele. Ele sumiu. Aí, nesse caso, o juiz vai abrir um prazo de curadoria, ele vai nomear alguém que vai ser responsável por administrar os bens. Depois, uma sucessão provisória, que pode durar de 1 a 3 anos. E, por fim, depois de um período de 5 ou 10 anos, uma sucessão definitiva. Aí sim, os bens vão para a propriedade dos herdeiros. Comoriência. O que é comoriência? Isso mesmo, Pedro. Quando duas ou mais pessoas morrem ao mesmo tempo. Então, imagina que nesse voo estava o pai e o filho. E aí? Os dois morreram ao mesmo tempo? Um morreu primeiro que o outro? Você consegue distinguir? Não. Então, o que o Código Civil vai entender? Que em casos de comoriência, quando você não consegue distinguir quem morreu primeiro, os dois morreram, as duas ou três pessoas, duas ou mais pessoas, elas vão ter morrido ao mesmo tempo. É o que nós vamos chamar de mortes simultâneas. E quando nós temos as mortes simultâneas, ninguém sucede ninguém. Tá bom? Então, eu vou falar de comoriência, por enquanto, só nisso, tá? Só nisso, comoriência, então, eu vou falar de comoriência, só isso aqui, porque lá na frente, quando eu for falar de sucessão de herdeiros, eu vou falar novamente na comoriência. Então, a comoriência é uma presunção relativa de que aquelas pessoas faleceram ao mesmo tempo. Eu não consigo distinguir quem morre primeiro, quem morre depois. Agora, imagine um acidente de carro. Teve um acidente de carro, lá nesse acidente de carro estava o pai e o filho. Tá? Quando os bombeiros chegaram, o pai já tinha morrido. Mas o filho ainda estava vivo, ele estava inconsciente, mas ainda estava vivo. Quando ele foi colocado na ambulância, ele sofreu uma parada cardíaca e morreu. Eu tenho comoriência? E aí? Eu tenho comoriência? Não. Porque ali eu consigo distinguir quando um morreu e quando o outro morreu. Eu tenho horas, minutos, segundos diferentes. Na comoriência, eu não consigo distinguir, tá bom? Eu não consigo distinguir quem morreu primeiro, quem morreu depois, tá bom? Então, essa a introdução sobre a morte é para lembrar, então, que a morte é o fim da personalidade e é a partir desse momento da morte que começa a nossa disciplina. Então, o que é a sucessão? O que é a sucessão? Tá bom? A sucessão é um instituto do direito
que vai valer tanto para situações intervivos e situações causa-mortes. Então, a sucessão é um instituto do direito que vai tratar da transmissão da propriedade de bens. Ok? Então, a sucessão, podem anotar, é um instituto do direito civil que trata da transferência da titularidade de bens. Ok? Então, a sucessão, ele é um instituto do direito que vai tratar da transferência da titularidade de bens. Quando duas empresas se fundem e criam uma nova empresa. Então, imagina, duas empresas se fundem e criam uma nova empresa. Eu tenho uma sucessão. Os bens dessas duas empresas agora, eles pertencem a uma terceira empresa. Transferência da titularidade de bens. Isso é uma modalidade entre vivos. Porque as empresas, elas não estão ativas. Então, elas estão vivas. Agora, voltando para o slide anterior, nós vimos que o fim da personalidade da pessoa física, ela acontece com a morte. E da pessoa jurídica? Quando que começa e quando que termina a personalidade da pessoa jurídica? Quando que começa? Começa com re. Registro. Onde? Registro. Isso! Registro na junta comercial. Então, a personalidade da pessoa jurídica, ela vai começar com o registro e ela vai terminar quando? Com a baixa desse registro. Não é só com a falência, não, viu, Isabela? Uma empresa, ela pode encerrar suas atividades sem falir. Você pode encerrar uma empresa sem necessariamente falir. Você precisa dar a baixa no registro na junta comercial. Ok? Então, o início e o fim da personalidade da empresa, da pessoa jurídica, ela começa com o registro e termina com a baixa. Baixei o registro na junta comercial, aquela empresa deixa de existir. Ok? Então, a transferência de bens pode ser um caso de sucessão. Tá? É um caso de sucessão intervivos. Isso interessa para a gente? Não, não interessa para a gente. O que nós queremos estudar nessa disciplina é a sucessão causa-mortes, que nada mais é do que a transmissão da titularidade dos bens da pessoa que faleceu para os seus herdeiros. Ok? Então, com o fim da personalidade, os bens da pessoa que faleceu vão ser transmitidos para os herdeiros. É isso que nos interessa. Então, o direito das sucessões,
esse que nós estudamos é o Instituto do Direito Civil, é o ramo do direito civil que vai estudar a transmissão da titularidade de bens do de cujos para os seus herdeiros. Esse nosso direito das sucessões, esse direito de ser herdeiro, ele vem lá da Revolução Francesa. Desde a Revolução Francesa, quando nós tivemos a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão, que nós tivemos depois com Napoleão, o Código Civil, nessa forma como nós entendemos o Código, é que nós temos o direito de suceder a pessoa que faleceu, tá bom? Então, nós vamos ter o que nós chamamos de droit de saisine, tá bom? Droit de saisine nada mais é do que o seu direito de suceder, tá bom? A Maria Helena Diniz, então, vai tratar esse seu direito de suceder com a seguinte expressão: com o óbito do hereditando, ou seja, com o óbito de alguém que possui bens, seus herdeiros recebem por efetivo direito da lei, e aí vem aqui uma expressãozinha em francês, sans saisine de plein droit, sans saisine de plein droit, as obrigações, a propriedade de coisas móveis e imóveis e os seus direitos. Adotado está o princípio da saisine, o direito da saisina, em português, né? Negócio feio, não é? Ou da investidura legal na herança, que irradia efeitos jurídicos a partir do óbito do de cujos. Falou. Professor, não entendi nada. O que a Maria Helena Diniz quis dizer com essa frase? Ela quis dizer o seguinte: com a morte de alguém, os bens, as dívidas, os direitos que essa pessoa faleceu, ela tinha, elas vão passar para os seus herdeiros. Esse é um direito seu, tá bom? Esse é um direito meu. Esse é um direito dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, dos meus tataranetos. Todo mundo tem o direito de ser herdeiro de alguém, tá bom? Todo mundo tem o direito de ser herdeiro de alguém. Quando uma pessoa falece, uma pessoa física falece, tá bom? Aquelas pessoas que são, por lei, considerados herdeiros, eles vão ter esse direito de saisina, tá bom? Esse direito de investir legalmente na herança. Nós vamos ver. Eu sou obrigado a receber herança? Não. Eu recebo a herança se eu quiser. Mas o direito de ser herdeiro, esse eu não posso dispor, esse eu não posso trocar, esse eu não posso vender, nada. Tá bom? Eu não posso chegar para uma pessoa e falar: olha, sabe, eu sou herdeira do meu pai, mas eu quero te vender esse meu direito de ser herdeira, tá? Você me dá aí 100 mil reais e eu te passo, então, o direito de você ser herdeiro no meu lugar.
Eu posso fazer isso? Não, não posso fazer isso, não. Porque o meu direito de ser herdeira, essa é indisponível, impenhorável, inalienável, todos os ins existentes do direito. Ok? A previsão legal, onde que está escrito que eu tenho direito a ser herdeiro? Lá na Constituição. Lá na Constituição vai falar que eu tenho direito à herança, eu tenho direito a suceder. Tá? Quem? Filhos, homens, mulheres, indistintamente. Filhos do casamento ou filhos fora de casamento. Também eu não faço distinção entre herdeiros. Eu não faço distinção, eu não dou preferência para o primeiro em detrimento do último. Eu não faço preferência do homem em detrimento da mulher, não. Todos os herdeiros são iguais. Código Civil, nós vamos ter um capítulo inteiro para falar de sucessão, tá bom? Nós vamos ter um capítulo inteiro para falar dessa sucessão, esse seu direito de ser herdeiro. E lá no Código de Processo Civil, também, do 610 ao 667, do 735 ao 745. Então, a partir da Revolução Francesa, de um evento que aconteceu lá em 1789, tá bom? Lá em 14 de julho, eu nunca vou esquecer a data de 14 de julho, porque é o dia do aniversário da minha mãe. Lá no dia 14 de julho de 1789, nós tivemos a queda da Bastilha, que foi o evento que marcou o fim da Idade Média ou da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Não, é da Média para a Moderna, não é? E ali nós tivemos, então, o início desse direito de sucessões como algo universal. Ah, professora, mas os meus pais, meus avós, eles não têm bens. Não tem problema. Mesmo sem existir bens, você tem o direito de ser herdeiro. Tá bom? Professora, meus pais só têm dívidas. Tá bom. Mesmo só tendo dívidas, você tem o direito de ser herdeiro. Bom? Você vai ter que pagar as dívidas? Não. Mas você tem o direito de ser herdeiro. Tá bom? Espécie de sucessões. Já falei um pouquinho das espécies de sucessões. Nós temos dois tipos de sucessões. A sucessão legítima, que é essa que vai decorrer da lei. Então, a pessoa não criou testamento, nada, né? Então, a pessoa não tem testamento, não tem nada. Você vai obedecer totalmente a... Gente, desculpa. Eu precisei olhar aqui que minha mãe está fazendo uma cirurgia agora. E eu estou vendo aqui se já teve alguma posição. Então, o que acontece? A sucessão legítima, ela vai ocorrer quando a pessoa que faleceu, ela não deixar testamento. E aí nós vamos observar integralmente a disposição legal, ok? E nós também temos a sucessão testamentária, que é aquela que vai ocorrer quando nós tivermos um testamento válido, ok? Lembrar que pacto sucessório ou pacto corvina não é testamento, tá bom? Pacto sucessório ou pacto corvina é algo que eu faço assim, eu chego
pro meu marido e falo, olha, nós vamos fazer aqui um pacto. Se eu morrer primeiro, você vai herdar tudo. Se você morrer primeiro, eu vou herdar tudo. Tá? Não, porque até o testamento, ele tem regras legais, ok? Então, mesmo o testamento, ele vai estabelecer regras, o Código Civil vai estabelecer regras para você fazer um testamento. Então, nada que burle as regras legais com relação a testamento, elas têm validade. O testamento ou a legítima, eles podem ser a título universal, quando eu transfiro o bolo, tá bom? Pensem mesmo, o bolo. Sabe o bolo que nós comemos? Imagine a sucessão como sendo o momento em que o bolo ficou pronto lá no forno, tá? Então, imagino, os seus pais estão lá misturando ovos, farinha, não é assim? Fermento, leite, não é assim? Às vezes o bolo tem chocolate, não é desse jeito? Tá lá misturando o bolo, coloca o bolo pro forno, bolo ficou pronto, começa a sucessão. Então, eu vou ter a sucessão a título universal quando eu tiver o bolo inteiro saindo do forno. Esse bolo inteiro, eu estou me referindo à farinha? Não. Eu estou me referindo aos ovos? Não. Eu estou me referindo ao bolo. Tá bom? Ok? E eu também posso ter aquela herança, aquela sucessão a título singular. Quando, ao invés de dar o bolo, eu falo, olha, os ovos eu vou deixar para fulano de tal, a farinha eu vou deixar para cicrano, o leite eu vou deixar para beltrano, o fermento vai ser para cicrano, tá bom? Então, a sucessão ela pode ser universal, quando é o bolo, aí eu vou me referir aos herdeiros, ou a título singular, quando eu vou me referir aos legatários, ao legado, aquilo que eu vou individualizar e vou dar para cada um. Tá bom? Nós vamos falar disso mais para frente, não precise se preocupar. Alguma dúvida até agora? Não? Tranquilo? Então vamos falar de herança. O que é herança? A herança é a mesma coisa que espólio, acervo hereditário, massa, patrimônio, inventariado. Então, tudo que você lê que chamar de espólio, massa, patrimônio, inventariado, você já sabe que é a herança. É o patrimônio deixado pela pessoa que faleceu, tá bom? É o conjunto de relações jurídicas. São os ônus e os bônus, são os bens móveis e imóveis semoventes, são as dívidas, tá bom? Então, são as obrigações e os direitos. Nós temos algo chamado de herança jacente. O que é a herança jacente? É um período de tempo em que você não sabe quem são os herdeiros daquela pessoa que faleceu. Tá bom? É o que nós vamos chamar de estado provisório da herança. Então, a herança jacente é um momento, é um período de tempo em que o Estado, ele vai procurar
os herdeiros de alguém, tá bom? Fulano faleceu no meio lá da Cracolândia, ele tinha R$ 500 no bolso. Faleceu lá na Cracolândia, ele tinha R$ 500 no bolso. Ok? R$ 500 no bolso. Quem são os herdeiros dessa pessoa que faleceu lá na Cracolândia? Ninguém sabe. Então, durante um período de tempo, o Estado, aí o Estado eu me refiro, Poder Judiciário, ele vai procurar os herdeiros dessa pessoa que faleceu lá na Cracolândia para receber esses R$ 500. Isso é herança jacente. A herança vacante, por outro lado, é a sentença que vai encerrar a herança jacente. É a sentença que vai falar o seguinte: olha, durante tanto tempo, nós procuramos os herdeiros da pessoa que faleceu. Nós fizemos editais e editais. E ninguém apareceu para reclamar os R$ 500. Então, na ausência de herdeiros, esses R$ 500 vão integrar o patrimônio público do município em que a pessoa residia. Então, a herança vacante nada mais é do que essa sentença que encerra o período da herança jacente e transfere para o poder público os bens deixados pela pessoa que faleceu. Ok? Legado também é parte da herança, é o conjunto de bens ou bens que são individualizados na herança. É a farinha, são os ovos, é o leite, é o fermento, é o chocolate, tá bom? Você individualiza e entrega esse bem e deixa especificado no seu testamento quem vai receber cada um desses bens, tá bom? Quem recebe esses bens individualizados são aqueles que nós chamamos de legatários. Alguma dúvida até agora, pessoal? Essa é só uma introdução. Legante, importante aqui, ó. Fez uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. O Gilson perguntou: como se chama quem transmite o legado? Gilson, legante. A pessoa que transmite o legado pode ser chamada de legante ou de testador. Porque o legado, ele só vai existir na sucessão testamentária, tá bom? E quem faz o testamento é o testador. Então, você pode chamar a pessoa que transmite o legado tanto de legante quanto de testador. Não tem erro em relação a isso, tá? Sim, Arthur, eu sempre disponibilizo os slides no Moodle, tá bom? Eu sempre deixo lá, junto com o material de leitura, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Tem, Brenda, tem o prazo, sim, da herança jacente, tem etapas, mas eu não vou falar disso agora, porque nós vamos ter uma aula só para falar das etapas da herança jacente. Mas existe um prazo, tá bom? Existe um prazo, sim. Mas eu vou falar disso mais na frente, tá? Mais para frente, quando eu tiver de falar de receber herança, tudo, aí eu vou falar de herança jacente, vou falar das etapas, vou falar de quem vai ser o curador, ok?
Tudo. Tem editais, tem momentos que você tem de fazer editais. Então, eu vou falar de tudo isso. Combinado? Então, hoje, para não ser uma aula muito maçante, foi só uma introdução para o nosso conteúdo do direito das sucessões, falando um pouco de herança. E aí, na próxima aula, depois do carnaval, né? Já que vocês não querem ter aula na terça-feira que vem, vocês querem dormir, tá? Que beleza, não é? Vocês querem dormir. Então, depois do carnaval, daqui para 15, nós vamos continuar, tá bom? Eu vou vir, então, aqui na terça-feira que vem, que é carnaval, eu vou fazer uma live aqui com umas marchinhas de carnaval, tá? Fantasiado. Vou ficar aqui para quem quiser discutir direito das sucessões. Estou brincando, não vou fazer isso, não. Mas nos vemos, então, na próxima aula para continuar o nosso conteúdo. Combinado? Um beijo para todos e até daqui 15. Tchau, tchau.